Bia, aproveitando, você foi uma das pessoas que acompanhou muito de perto a tramitação do Marco Civil da Internet, da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, nesse sentido, queria que você falasse um pouco de como é que você tem percebido a diferença nesse processo, quais são as suas principais preocupações em relação a esse processo daqui a semana que vem. Obrigada, Marina. Vocês me ouvem bem? Bom, pessoal, boa tarde já para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Bom, de fato, eu acho que eu trabalho no Congresso Nacional acompanhando projetos de lei relacionados à área da comunicação, das telecomunicações e da internet, e esse é o processo mais difícil que eu já vivenciei nos últimos quase 7 anos de trabalho aqui em Brasília, pelo fato dele ter iniciado desde cara com uma pressa e uma pressão muito grande para que essa votação acontecesse rápido. E isso, como você bem colocou, Marina, no começo da live da coalizão, num contexto em que o Congresso está fechado, que as comissões não estão funcionando. Então, a análise de mérito de um tema tão complexo como esse fica significativamente prejudicada, né? E eu acho que o relatório que a gente está discutindo agora, que foi circulado pelo senador Ângelo Coronel ontem à noite, é a prova de que um texto sem escrutínio público, um texto não debatido pelo conjunto dos senadores, um texto não analisado com o tempo que ele precisa, pode sim, apesar das boas intenções, como outras pessoas já colocaram aqui, fazer com que a gente tenha consequências muito danosas para o conjunto dos usuários da rede, quando, na verdade, a gente estava perseguindo uma legislação aí que enfrentasse as fábricas, as indústrias, os grandes financiadores dessas práticas de desinformação que têm se multiplicado no Brasil. Eu acho que todo mundo já passou aqui um pouco pelos grandes problemas que a gente tem no relatório, e acho que é fundamental a gente explicitar aqui o quanto que esse texto do relator do senador Ângelo Coronel, que foi divulgado aí agora há menos de 24 horas, ele subverte a lógica original dessa proposta, né, que era trazer um debate baseado na transparência, não só nos relatórios de transparência, mas na transparência do uso de contas automatizadas, na transparência dos conteúdos pagos, dos impulsionamentos na rede, para virar uma grande lei de vigilância, de identificação massiva dos usuários e de consequente criminalização. Eu queria trazer um exemplo aqui, acho que o Chico do Internet Lab falou de vários roles aí de problemas na área penal que o texto traz, mas tem um que ele não mencionou que é muito preocupante do ponto de vista do exercício da liberdade de expressão, e para nós, no Intervozes, que somos uma organização que trabalha essencialmente com esse direito fundamental, tem um trecho do texto que fala que criminaliza a propaganda que degradar ou que ridicularizar candidatos e prevê uma pena de até 10 milhões de reais para um candidato que se beneficiar dessa propaganda que ridicularizou o outro, por exemplo. É uma mudança que é feita na lei eleitoral e que prevê essa pena, que prevê essa multa gigantesca, né? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai querer que os comediantes se enquadrem nessa questão? A gente vai... como é que nós vamos lidar com os críticos que tão bem fazem, né, na análise política, principalmente fazem bem a análise política e fazem falta num período eleitoral? A gente vai criminalizar condutas dessa maneira? Me impressiona muito também essa ideia de você precisar ter um celular ativo para poder acessar qualquer rede social, né? Bom, se o WhatsApp é uma rede que precisa de um número de telefone para o usuário poder se cadastrar, dezenas de outros aplicativos de mensageria e de redes sociais não requerem necessariamente um número de telefone para isso. E aí a gente vai estar excluindo essas pessoas de usarem a internet porque elas não têm um número de celular ativo para receber um SMS para fazer a verificação da sua conta. Então, me parece um texto que volta, como acho que o Paulo Renan falou bem,
ele é uma abordagem antiga e ultrapassada para a questão da regulação e da governança da internet no Brasil, né? O Brasil, que vinha sendo referência internacional para isso desde da criação do Comitê Gestor da Internet, desde a aprovação do Marco Civil da Internet, de se pensar um modelo de governança e de regulação da internet multissetorial, ouvindo todas as partes interessadas, a gente vê agora um relatório que eu não posso dizer que o senador Ângelo Coronel não ouviu as pessoas, ele ouviu, eu mesma, a coalizão, em vários momentos, nós tivemos todas as possibilidades de interlocução com o gabinete, com todas essas dificuldades do Congresso Nacional fechado. Mas parece que esses diálogos não surtiram efeito quando a gente olha o texto que foi apresentado ontem. E aí me parece fundamental que outros senadores se coloquem para discussão nesse momento, porque do ponto de vista da sociedade civil, eu acho que todos os alertas foram feitos, né? Quando uma primeira minuta do relatório foi divulgada no dia 2 de junho, às vésperas do que seria uma tentativa de votação, né, da primeira vez que o texto do senador Alessandro entrou na pauta, todo mundo assustou com aquilo e alguns senadores falaram, opa, precisamos olhar com cuidado esse texto, precisamos entender os riscos que estão colocados, vários senadores apresentaram emendas substitutivas globais, isso foi há pouco mais de 2 semanas. E aí o senador Ângelo Coronel, naquele momento, ele falou, não, aquela minuta não estava valendo, ela vazou sem a minha intenção, e aí eu estou ouvindo todo mundo e eu vou construir um outro relatório. Mas aí passaram essas 2 semanas e a gente vê um relatório que, se não é pior que o primeiro, é tão grave quanto o primeiro em relação a outros motivos, né? Ele traz outros riscos que o primeiro não trazia e ele também se mostra inviável de ser aprovado dessa maneira. Então, a gente espera que outros senadores, que outras senadoras se somem a essa discussão e olhem com cuidado porque está sendo proposto. Felizmente, o relatório saiu não no dia da votação, né? Saiu alguns dias antes. Vai haver uma reunião do Colégio de Líderes do Senado na segunda-feira para decidir a pauta da semana que vem, e a gente reforça aqui a importância de que os líderes não permitam que esse texto vá a voto dessa maneira. A gente precisa acumular muito mais essa discussão, os parlamentares precisam entender os riscos que estão sendo colocados, e acho que a gente não pode, repetindo um ditado popular, jogar o bebê fora junto com a água do banho, né? A gente não pode, na boa intenção de querer desmontar as fábricas de fake news e a indústria da desinformação que está funcionando no Brasil, a gente mudar como esse texto faz, né? O texto do relatório faz, a gente mudar a maneira como o brasileiro, o cidadão e a cidadã brasileira vai acessar a internet no Brasil, quem vai poder acessar a internet no Brasil, e condutas que são muito cotidianas no funcionamento vão passar a ser criminalizadas. Eu acho que a gente voltou várias casas no tabuleiro quando a gente coloca a quantidade de medidas criminalizadoras que esse texto traz e quando a gente instala um sistema de vigilância massivo com a coleta indiscriminada de dados que violam os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, como esse texto faz.